Dadas as orientações, eu gostaria de chamar uma grande amiga, uma parceira do IBL, professora Letícia Hermann. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, boa noite, Guilherme. Mais uma vez, a mais um evento do IBL. E olha, as pessoas te adoram, inclusive eu, obviamente. Obrigada, eu também gosto muito de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela confiança. Boa noite, pessoal. Espero que a gente tenha um momento de muita animação aqui. E vale dizer que a gente saiu do Rio de Janeiro com a professora Natália e fomos para Curitiba com a professora Letícia Hermann. Lê, a bola está contigo. Legal. Você põe para mim o slide aí ou você quer que eu ponha aqui? Ótimo. Slide então, pessoal, tela. Maravilha, estou vendo ele aqui. Uma ótima noite a todos. Vocês devem estar me ouvindo bem aí. Qualquer coisa vocês me acionem. Então, como eu já fui apresentada, né? Eu sou a professora Letícia. Eu sou doutora, pós-doutora e mestre em comunicação. Já trabalho há 28 anos dentro desse campo da comunicação, com agência, com ensino, né? Sou professora da Universidade Federal do Paraná, sou publicitária em relações públicas. Trabalho com marketing, gosto muito dessa parte, então eu transito entre a academia e o mercado, assim, de uma forma bastante equilibrada. Sou coordenadora do Sinapsense, que é o Laboratório de Inovação e Neurociência do Consumo, e mais algumas outras coisas dentro da universidade. Espero poder trazer para vocês um pouco do que a gente faz, um pouco de como a gente aplica a neurociência dentro da publicidade. E é isso aí, vamos embora lá. Já aviso que eu falo bastante rápido, então a gente vai, né, a mil aqui. Então vamos começar pensando no seguinte, né? Como que a gente pensa na construção da comunicação publicitária atualmente, diante desse monte de informação que a gente tem, né? Bom, a gente pensa em engajamento, algoritmo, alcance, interação, visibilidade, produção de conteúdo. No entanto, o que a gente faz geralmente, né? A gente pensa mais no que é digital, no que é programado, no que é automatizado, no que é mecanizado, porque é a tendência que a gente está, né, passando agora com o digital. E é natural que a gente faça isso. A gente está indo, né, na linha, né, que está todo mundo indo. Então a publicidade vai. Só que a gente tem aí outras questões que precisam ser vistas junto com esse mundo todo digital, né? Vamos pensar o seguinte: há anos a gente observa a comunicação sob a perspectiva social, cultural, psicológica, física, tecnológica, entre outras áreas do conhecimento que a gente vai trazendo para a comunicação. Mas a gente acaba não olhando para a perspectiva biológica, né, neurobiológica, da forma adequada. A gente sabe que existe, não que a gente ignore, mas acaba que ela não é o nosso primeiro ponto, né? A gente estuda mais o consumidor muito mais na psicologia, o que deixa uma lacuna importante aí no processo da publicidade. Vamos lembrar que o ser humano, né, ele é complexo e a gente precisa ter conhecimentos multidisciplinares para estabelecer uma comunicação adequada para esse consumidor, né? Vamos pensar uma outra coisa aqui comigo, né? Quando eu fui fazer essa aula, eu fiquei pensando, puxa, o que eu vou falar de relevante, né, dentro desse processo todo, porque a gente tem tanta gente, né, trazendo conteúdos dos mais diversos, então, muita coisa que eu vou dar uma continuidade, né, do que a professora Natália acabou de falar, né? Ela já passou essa parte mais da neuro mesmo, eu vou trazer isso bem para dentro da publicidade. Então, a gente se preocupa muito com a forma, né? A forma de entregar. A gente perde um pouco nessa conexão com o indivíduo quando a gente pensa só na forma, porque o foco da gente acaba sendo na plataforma, né? E não necessariamente no indivíduo. Então, você vai lá no Meta, vai ver como é que vai trabalhar o algoritmo, né? Vai na televisão e vai ver qual que é o canal que tem maior audiência. De maneira nenhuma eu estou dizendo que isso não é, que eu vou deixar isso de lado, não dando importância. Não, o que eu quero dizer aqui é que, de repente, a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, né, para as pessoas que utilizam a plataforma e que dão esse conteúdo todo e que recebem esse conteúdo todo, né? As pessoas se conectam com pessoas e não com as plataformas, correto? Então, eu acredito assim que se a gente começar a entender as pessoas como mediadoras nesse processo de interação, a gente começa, então, a incorporar um pouquinho mais dos estudos da neurociência aplicada dentro da comunicação e da publicidade. Acredito que isso esteja fazendo bastante sentido para vocês. Então, com o que as pessoas se conectam, né? Já que a gente está dizendo que a plataforma é apenas, né, um caminho para essa conexão, com o que elas se conectam? Bom, as pessoas, elas têm senso de comunidade, sempre tiveram
e até onde a gente acredita, né, tendências que sempre tem. Então, pessoas vão se contactar com a comunidade, né? As experiências sensoriais são muito fortes nesse processo todo. A gente é sensorial, né? A gente trabalha muito com isso. E o sensorial, automaticamente, ele vai trabalhar com o envolvimento emocional, né? Então, é muito difícil você conseguir estabelecer um canal de comunicação com o seu público dentro da publicidade ou de qualquer outra atmosfera da comunicação se você não conseguir perceber isso, né? Então, não vai ter canal eficaz se você não tiver uma boa mensagem e conversar da forma adequada. Bom, isso não é uma novidade, a gente já faz isso na publicidade há muito tempo. Mas o grande desafio que nós temos, e eu acho que para várias áreas do conhecimento, não só para a nossa, é que a gente deveria, né, pensar antes de executar. E esse é realmente o nosso diferencial, se você comparar com toda a tecnologia que nos envolve, inteligência artificial, os chats e tudo mais, né? Eles fazem muita coisa hoje pela gente, mas o pensar, ele é da natureza humana. Só que como o tempo às vezes é muito escasso, a gente acaba não conseguindo pensar adequadamente e alinhar as nossas estratégias de forma a prospectar um possível retorno dessa comunicação, né? Então, isso eu vejo como, acho que o nosso principal problema, né? O nosso problema é ter tempo para poder pensar, né? Eu acho que isso todas as empresas, em todos os locais, a gente acaba pensando um pouquinho. Vamos lá, então. Quando a gente fala de neuromarketing e aplica em campanhas publicitárias, o que eu estou sugerindo aqui? Uma mudança no percurso estratégico, né? É uma reprogramação, então, na dinâmica da gente pensar na publicidade e não apenas só olhar para o consumidor. Ele vem lá do começo, é um processo, né? É um percurso. Então, não adianta a gente achar que se a gente não ajustar desde o começo, lá ao final vai dar certo, né? Então você tem que conhecer todos os gaps, toda a parte comportamental da lógica do pensamento, da lógica da percepção, mas a gente tem que também estar atento ao processo, né? Então é uma dinâmica, é um sistema integrado e um sistema em engrenagem, basicamente é isso, né? Na perspectiva da neuropublicidade, então aqui eu vou chamar, né, o neuromarketing aplicado à publicidade de neuropublicidade, vocês vão ver eu falando isso bastante, ela vai contribuir justamente nesse processo de percepção da comunicação, mudança nesse processo, nessa perspectiva de comunicação, não só naquele que consome, mas naquele que constrói a comunicação também, né? Às vezes a gente está numa dinâmica muito frenética do dia a dia, a gente quer ter campanhas mais eficazes, mas não dá tempo para a pessoa que está do outro lado pensar a comunicação também sob a perspectiva da neuro, né? Então é uma dinâmica aí que a gente tem, talvez a gente tenha que apertar o freio e olhar, conseguir ter uma perspectiva um pouco mais ampla sobre o processo. E aí vem uma coisa muito simples, né? Desde que a gente estuda a comunicação, né, nos primórdios da comunicação, a gente tem lá estímulos e respostas, né? Então, a comunicação, a publicidade vai gerar estímulos, né? Sejam eles quais forem, sensoriais, cognitivos, né? Esperando algum tipo de resposta. Esta é a nossa expectativa. E a expectativa é que no meio do caminho seja essa linha, né? Esse fluxo contínuo, que a plataforma leve adequadamente, né? É isso que a gente, teoricamente, pensa quando programa, quando vai lá, né, enfim, no digital ou no off e programa a nossa mídia. Só que entre expectativa e realidade, tem vários memes sobre isso, né? Tem um fio ali, um novelo todo enrolado de coisas que vão aparecer no meio do caminho, né? Que são barreiras, ruídos ou qualquer outro estímulo de concorrência que vai tirar a atenção, né? Entre esse estímulo e essa resposta. Também não é uma novidade o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer aqui é que o fluxo não é linear e nunca vai ser linear. Você está sempre, né, indo pelas laterais, tentando achar um caminho que chame mais atenção do que todas as outras milhares de coisas que diariamente a gente tem, né, nesse fluxo de comunicação, tá? Bom, e para isso, o que a gente precisa pensar, né? Eu preciso ser relevante. Relevante é uma palavra da moda. A gente fala muito em relevância, 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 mas efetivamente, o que é ter uma mensagem publicitária relevante para esse consumidor?
A relevância, né? Primeiro, a relevância ela é relativa. Né? Às vezes você pode ter e não para a mesma pessoa no mesmo perfil em momentos diferentes. Então, basicamente, a relevância ela vai ser uma decodificação atribuída pelo seu cérebro para uma percepção do consumidor, talvez até só naquele momento. Então, você estabelecer estratégias de relevância, às vezes, é muito mais complicado do que parece ser, né? Porque a gente precisa o tempo todo estar tentando ser relevante com outras coisas relevantes, né? Então, a percepção que a gente tem do mundo, ela é muito individual, né? Então, é esse o desafio que a gente tem aqui. Vocês já vão entender onde eu quero chegar, né? O que a neurociência nos dá, então, como pistas de pensar estrategicamente na publicidade? Bom, vocês viram várias situações, né? Condições que a professora trouxe agora há pouco, que também são usadas na publicidade. Eu fiz um recorte de algumas, porque o tempo não permitia trazer várias, né? Mas eu deixo aqui o convite para novas conversas sobre isso. Mas peguei 3 pontos principais aqui que vão ajudar a gente nessa estratégia de aplicar a neurociência dentro da publicidade. Então, primeira coisa que a gente já sabe, foi falado muito aqui agora há pouco, né? As emoções, elas ordenam. Sempre, a grande maioria das vezes, né? Grande maioria das vezes as nossas emoções elas vão ser responsáveis pela nossa tomada de decisão. E quando a gente usa o racional, muitas vezes é para justificar alguma decisão já emocional que a gente tomou, né, de antecipadamente, mas que quer de alguma forma maquiar para transformar ela em racionalidade, não? Quem nunca fez isso? Quem nunca justificou um consumo por necessidade e não porque queria? Acabou achando um jeito, certo? Segundo, instinto natural. Nós temos e pronto, né? Ele é acionado automaticamente para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o movimento, o alerta. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Mídia social, o pessoal que trabalha muito com o digital, né? Com a publicidade digital. Veja que quando você coloca movimento, né, na sua mídia digital, você acaba sendo mais percebido. Inclusive, o algoritmo vai te dar melhores performances só porque você colocou alguma coisa em movimento, né? O movimento ele chama atenção e o movimento ele é algo que a gente muitas vezes também é involuntário. Você acaba olhando, né? Porque ele é instintivo, tá? Esse é um exemplo de milhares que eu poderia dar aqui para vocês. E por último, 3, né? Pouco esforço cognitivo. Existiu uma época que a publicidade fazia anúncios muito cheios de informações, muito rebuscados, em alguns momentos até poéticos e tal, mas ele limitava muito o entendimento. Você precisava de muito esforço para você entender. Pergunto para vocês assim, né? Vamos lembrar lá, a professora também falou alguma coisa sobre isso ali. Quanto mais movimentos involuntários você der, quanto menos você precisar que a pessoa reflita sobre, menos energia o seu corpo vai estar gastando, e isso vai gerar reações mais rápidas, né? E vai ajudar nessas estratégias de consumo. Então, eu vou dar um exemplo assim: todo mundo já foi no supermercado e pegou aquele panfleto do supermercado. Me dá 3 tipos de medo o panfleto do supermercado, né? E falando em publicidade, você não sabe nem para onde olhar. Tem a carne, tem o macarrão, né? É tudo tão poluído. Se vocês testarem aquilo no eye tracking, é uma loucura, né? A gente não sabe, o consumidor não sabe nem para onde olhar, de tanta. Aquilo me faz até ficar com falta de ar quando eu chego no mercado, né? Porque você tenta fazer um esforço para localizar a oferta, né? Então, claro que ali no ponto de venda ele tem uma funcionalidade específica da promoção, né? Mas quando você vai para uma outra mídia, você já percebe que o clean, eu sempre acho que o minimalismo ele ajuda muito nisso, né? E às vezes você não precisa dar às vezes você não precisa explicar tanto, dependendo da forma que você vai utilizar para ajustar essa mensagem publicitária, e a gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso, você não há necessidade de você ficar ali o tempo todo explicando alguma coisa para o consumidor, tá? Então, quanto menos esforço cognitivo, melhor, e na publicidade ser muito bem visto, tá? Vamos lembrar alguns marcos importantes no fortalecimento da comunicação por conexão. Já falei, então, né, que a base é a conexão entre as pessoas. Bom, neurônio espelho, né? Vocês já ouviram falar muitas vezes, vão ouvir falar muitas vezes aqui, é uma capacidade que a gente tem de se espelhar comportamento, enfim, né? Empatia e tudo mais. O viés cognitivo, que a professora até respondeu aqui alguma coisa também nesse sentido, ou seja, a gente tem algumas questões que já são marcos para nós e que a gente usa de referência para tomada de decisão. Isso vai ajudar a gente no processo de escolha, né,
nesse caminho mais curto de tomada de decisão, e o sistema de recompensa, né? Que o nosso corpo precisa, ele sente necessidade de sempre estar sendo recompensado por alguma coisa, porque isso dá um grau de satisfação, né? Para o cérebro, para o corpo, na parte emocional, né, parte química, enfim. Então, esses 3 pontos, geralmente, a gente percebe muito, é muito evidente dentro de campanhas publicitárias. Eu vou mostrar algumas aqui, daqui um pouquinho também, que vão mostrar esses pontos. Então, assim, são vários, né, o tempo não permite eu trazer tantos, mas esses 3, assim, vocês vão perceber que grande parte das campanhas que trabalham, né, sob a perspectiva do neuromarketing, elas vão trazer inseridos esses 3 pontos como forma de estabelecer algum tipo de conexão entre marca e consumidor. Tranquilo? Veja lá, né? Eu peguei alguns exemplos aqui até de mídia exterior, que são, né, mídias mais tradicionais, né? Então, de uma forma que a gente queira ativar e pré-ativar alguma outra coisa pensando nesses pontos que eu acabei de abordar aqui. Então, eu não preciso explicar, eu sei que aqui no slide fica pequenininho, mas, por exemplo, a propaganda da Sprite não está nem em português, né? Mas eu não preciso nem ler o que está escrito para entender a mensagem. Ela é uma metáfora visual por si só, né? A mesma coisa do Shrek, que tem um monte de informação que talvez não fosse necessário. Só o fato de você identificar, veja que você trabalha aí com viés cognitivo, você já consegue ver as mensagens. Ali a mesma coisa, né? Quando mostra o mundo selvagem ali, o Lego que faz a projeção, o sapato ali, o tênis da Adidas que trabalha, né, com a perspectiva ambiental. Então, assim, a gente não precisa de texto muitas vezes, né? O texto é a própria imagem, ela fala sozinho. A gente foi, na publicidade, a gente foi muito acostumado, né, a trazer informação. Eu já testei vários anúncios da publicidade, que a gente não... Na hora que a gente mostrava o anúncio, a pessoa sequer lia o anúncio, né? Ela não tinha nem, assim, a perspectiva de olhar para o texto, ela mal olhava para o texto. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre linha do tempo do foco publicitário agora, tá? Então, o que eu quis dizer ali no slide anterior? Menos é mais, né? Como eu tinha falado antes do minimalismo. Pensando um pouquinho na linha do tempo do foco publicitário, o que nós temos, né? Nós temos lá uma era que valorizava muito o produto, então o produto ele trazia toda a racionalidade da compra, né? A perspectiva de como trabalhar, né? Da utilidade, então muito, muito voltado à racionalidade. Os atributos eram mais do produto do que de outra coisa, ou do serviço, né? Aí a gente passa para uma outra fase, que é a fase do consumidor, que a gente coloca esse consumidor como o topo do processo, né? Ele é feito para você, ele é seu número, seu tamanho, né? Então ele vai trazendo todo o consumidor ali como se fosse assim o rei, né? Isso não digo que não está mais, nós estamos ainda com esse processo, mas a gente já avançou um pouquinho. E aí a gente entrou numa era publicitária da personalização, né? Ou personificação da publicidade. E num outro momento, que é o momento que nós estamos agora, é um momento que a gente está gerando o quê? Veja, as marcas, elas estão gerando experiências, já estamos isso há alguns anos, né? Pensando na experiência. E quando a gente fala de experiência, veja, a gente está falando de neurociência, né? Não tem como você querer gerar uma experiência se sensorialmente você não estiver ativando o consumidor. Então, mesmo que não esteja explícito o processo da neurociência, ele está presente uma vez que a gente começa a incitar a experiência. E a experiência, ele vai além da personificação, ele vai além da racionalidade, ele vai além, né? O que ele é a experiência? A experiência é como um encantamento. Não, a gente não consegue explicar, né? A experiência é única, a experiência ela é individual, né? Por mais que você vai viajar para o mesmo lugar a primeira vez e a segunda vez, serão diferentes, porque você propiciou experiências sensoriais diferentes para o seu consumidor. Então, hoje a publicidade, a perspectiva da publicidade é trabalhar pensando, então, em encantar o consumidor. Veja, quando que você pensava em publicidade que o teu propósito não era vender, e sim encantar, né? É isso que a gente está falando um pouquinho aqui nessa parte.
Então, a experiência ela vai ser uma associação dessas emoções, né? Que vai interagir com o ambiente, e ela é uma situação vivida. Então, muitas vezes a experiência de um, ela pode ajudar na experiência de outro, principalmente no digital, a gente vê muito isso, né? Pessoas que compraram, pessoas que deram lá as estrelinhas, a nota, mas elas são experiências individuais na grande maioria, embora a gente trabalhe com o endosso social, porque o endosso social também é uma forma de conexão entre pessoas. Agora eu trago para vocês uma campanha que vai trabalhar com esse encantamento, né, por meio de uma representação e de uma nostalgia de experiência. Eu vou pedir aqui para o pessoal colocar para mim o vídeo 1, então, para a gente assistir, para a gente conversar. Um sonho, um desejo da alma adormecer. Em sonhos a vida é calma, é só desejar para ter fé no teu sonho que um dia, teu lindo dia de chegar. Que importa o mal que te atormenta, se o sonho te contenta e pode sim É isso aí, gente. Então, veja, a Nike, né? É claro que aí a gente está falando de uma empresa que tem dinheiro, né? Depois a gente vai mostrar outras alternativas, né? Também de campanhas, mas ela vai trazer bem o sensorial que eu estou colocando para vocês. Eu não preciso contar aqui nada para vocês, nem associação com o filme, nem que aparece um arco-íris, nem que né, tem Disney envolvido aí, né? Então, é disso que eu estou falando. São referências que nós temos, né? E aí, será que é proposital? Será que eles colocaram neuro aí dentro, né? Então, veja que é aquilo que eu falo, às vezes, consciente ou não consciente, é perceptível que se trabalha com os princípios da neurociência numa comunicação como essa, né? Numa comunicação publicitária como essa. Inclusive, grandes marcas de luxo estão contratando, né, essa atleta como garota propaganda, quebrando, que é a Louis Vuitton, né? Quebrando qualquer tipo de paradigma que se tinha sobre o mercado de luxo e o esporte, né? Então a gente vê que a gente está trabalhando aí com outros processos perceptivos. Eu vou trazer uma leva de comerciais que mostram mulheres, sonho e esporte. Tá? Então vocês vão ver que interessante, né? O meu ponto de fala aqui é sobre estratégia. Não é sobre uma peça isolada que a marca faz, é sobre ter uma estratégia de neuro de fundo na publicidade, tá? Então veja que a publicidade já se apropria disso na natureza das suas tomadas de decisão, como eu acabei de falar, né? Só que a consciência desse uso pode otimizar essas estratégias, porque ela vai minimizar esforços, porque às vezes você tem lá relações públicas, publicidade, propaganda, jornalismo, marketing, audiovisual, cada um vai para um lado. Então, a coisa parece que não... Comunicação interna, né? Então, cada um vai para um lado. É importante que a gente tenha um pensamento unificado para né, diminuir esforços, dinheiro e tudo mais, né? Então, quando você jogar no time das dinâmicas cerebrais, isso vai ser reduzido, né? Você pensar desde o começo, não, eu vou fazer alguma coisa de publicidade, neuropublicidade, vai lá e faz uma peça e quer ser feliz, quer que dê resultado. Não é assim que funciona, né? Então, a neuropublicidade vai dar sentido ao processo. Então, veja que isso é toda uma produção de sentido para estabelecer conexão entre a marca e o consumidor. Agora eu vou pedir aqui para o pessoal colocar a segunda campanha também da Nike com uma proposta de valor similar. Por favor.
If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Então, veja que a gente tem dois comerciais, né, da Nike, quando eu falo de alinhamento estratégico, é isso, que trabalham com, né, uma sugestão de neurônio espelho dentro da publicidade e outras questões ali que precisaria de tempo para explicar, mas as duas trabalham, então, né, com mulheres, né, trabalham com o sonho, né, poder fazer, e o esporte, né? Então, a gente já começa a perceber um alinhamento. Eu pergunto para vocês, quem se identificou com essa propaganda aqui? Porque eu levanto a mão, as meninas aí que estão, né? Eu levanto a mão, né? Muitas vezes a gente é chamada, que maluca, faz tudo, né? Principalmente quando tem filho, não sei o quê. Então, eu acredito aí que vocês tenham se identificado bastante com essa propaganda. É disso que a gente está falando, de alinhamento estratégico. E não simplesmente de um isolamento de uma peça ou de alguma outra coisa para trabalhar neuro, tá? Eu vou pedir também agora para pôr mais esse comercial. A gente está vendo várias perspectivas aí de trabalho de neurônio espelho. Por favor. Agora ninguém fica com sono, tá, gente? Esse daí vocês vão ficar com sono, vocês têm que me contar depois o que aconteceu. Então, eu só não bocejei porque eu treinei antes, tá, gente? Eu treinei em pensar em outra coisa, porque se eu ficasse olhando, não teria como. Quem bocejou aí? Quem conseguiu segurar o bocejo? Eu tô vendo, hein? Ninguém dormiu, né, gente? Bom, vocês já estão falando que eu sou acelerada, então já vamos lá, vamos correr aqui para ninguém dormir, certo? A pena que eu não falei para vocês pegarem o café antes, né? O pessoal de bem a gente esqueceu, devia ter falado, pega um cafezinho, né? Mas é exatamente isso, uma propaganda teoricamente simples, né? Que gera um engajamento e é uma experiência que eu duvido que quem passou vai esquecer, né? O pessoal lá todo feliz pegando os cafezinhos. Isso sim são campanhas que trabalham, então, pensando, campanhas do Brasil, vocês vejam, né? Não está nada longe, está aqui também. Então, o que eu quero dizer é que também pode-se fazer coisas, né?
E aí, o que essas campanhas fazem, então? Elas promovem e evidenciam comportamentos impulsivos, reflexivos, identitários, associativos, eufóricos e projetados, né? Por isso que chamam tanta atenção. E o que eu sugiro aqui, então, com tudo isso que eu estou falando, né? Que a gente mude a forma de pensar, né? Então, eu sugiro um método de raciocínio estratégico apoiado, então, na neurocriação. Quem é publicitário sabe que, normalmente, quando a gente fala de criação, é uma área específica da agência de publicidade que vai criar anúncio. Parece que todos os outros, eu, por exemplo, sou profissional de planejamento e mídia. Parece que a gente não precisa ser criativo, né? Só fica para criação. O que é, né, uma inverdade. A gente precisa também ser criativo. Pessoas que trabalham com comunicação precisam ser criativas, né? E colocar a criatividade como ponto principal da humanização da comunicação é o que vai sempre nos fazer diferente, então, das máquinas, né? Então, nós temos conexão e criatividade, e isso é só nosso, certo? Então, eu defendo aqui a linha da neurocriação como ponto e estratégia, tá? Estratégia de pensamento da neurociência aplicada à publicidade. E quando eu falo em neurocriação, eu estou dizendo o quê? Neurocriação no que é da ordem gráfica, nos elementos visuais, do que é na ordem de copy. Quanto tempo vocês passam escrevendo posts, né, para mídia social? Vocês ficam horas e horas e vocês não têm nenhum tipo de engajamento, né? Por quê? Porque a gente produz para ter quantidade, e essa quantidade ela não é, talvez, feita de forma estratégica. Ou até é, mas não é pensada sob a perspectiva de neuro para tentar, de alguma forma, dar esse gap aí na mente do consumidor, né? Trabalhar com audiovisual, né? Então, pensar em neurocriação dentro de audiovisual, que é o que a gente está vendo aqui, e no ponto de venda. E quando eu falo ponto de venda, é o ponto de venda físico, é um ponto de venda no site, é um ponto de venda nas mídias sociais, é um ponto de venda no WhatsApp. Então, trabalhar em toda a perspectiva, estou falando de toda a cadeia produtiva e criativa ser pensada sob a perspectiva de neuro. E não, novamente, um pedacinho do quebra-cabeça, porque uma peça do quebra-cabeça sem o quebra-cabeça inteiro talvez não faça sentido para a pessoa que está jogando o quebra-cabeça, que está brincando com o quebra-cabeça, tá? Então, na neurocriação, o que a gente vai observar? Quais elementos? Metáforas visuais e metáforas verbais. Foi o que eu falei, às vezes a gente não precisa explicar nada. Às vezes uma imagem explica muito mais do que um texto enorme que você vai colocar. Composição de elementos visuais, como a neuroestética e a semiótica, né? A gente já usa a semiótica, né? O pessoal da comunicação usa a semiótica. Semiótica, o que é a semiótica, né? Semiótica está dentro também de uma perspectiva de neuro, que ela está estudando símbolos, percepções e tudo mais, disparos emocionais que a gente consiga aqui. Vocês não vão dizer que não tiveram disparo nenhum, né? Pelo menos o bocejo saiu. E eu vou mostrar uma outra tão legal quanto essa mais para frente, tá? Vieses experienciais e potencialidade na narrativa, ou a storytelling, que também já foi falado aqui. Então, quando você tem uma boa narrativa, vocês vejam que ele tinha estratégia comercial. Se só colocasse uma pessoa ali bocejando, né? Ela estava ali sincronizada, ela depois serviu um cafezinho, né? Então, ela tinha todo um processo, né? O processo gustativo foi importante ali. E aí, mas não atende muita gente, mas as pessoas gravam, as pessoas compartilham, elas fazem mídia, né? Então, esses gaps são interessantes quando a gente começa a pensar no processo de neurocriação, tá? Aí, bom, então a gente está falando tudo isso, né, para visar uma experiência melhor para o consumidor. E essa experiência, ela sempre vai ser armazenada e você vai sempre resgatar ela, né, na tua memória, nas experiências que você teve ali. E lembrando que as experiências, quando a gente pensa em emoção, né, a publicidade especificamente, eu estou lendo um livro, já li, estou relendo o livro, né, que chama Dopamina. É interessante a gente pensar que os neurotransmissores têm um papel muito importante nesse processo de consumo, né? Principalmente a dopamina. Porque, veja, na publicidade, eu acho que a dopamina é a mais forte, porque a dopamina, ela vai cuidar da expectativa, né? A dopamina é responsável pela previsão de futuro, né? O que eu vou fazer é aquela que, quando você vai viajar, fica planejando a viagem, né? Então, você tem graus de euforia por pensar no que pode acontecer com você. E a publicidade faz isso. Se você tiver um iPhone, vai acontecer isso, né? Se você for viajar, então, se você for para Disney,
vai acontecer isso. Então, ela te dá aquele estágio, às vezes o preparo da viagem talvez seja tão ou mais legal que a própria viagem. Por quê? Porque a dopamina é muito forte. Então, a dopamina, ela tem essa visão, essa perspectiva do que vai acontecer, do futuro, né? E isso gera momentos de felicidade e de euforia que vai fazer a gente decidir, sem muito usar razão, uma situação de compra. Até algumas coisas se explicam aí. Depois vão entrar outros neurotransmissores no processo, obviamente. Vou enfatizar aqui mais hoje a dopamina. E interessante também a gente pensar, né, que nesse processo a ideia é que a publicidade seja promotora de sensações de felicidade, tá? E quando eu falo de dopamina, a gente está falando muito na perspectiva do consumidor, mas olha que coisa interessante. O pensamento abstrato, então, ele vem da previsão do futuro, né? Então, quando você quer ter ideias, né, a gente até vai fazer um projeto piloto com relação a isso, para fazer um laboratório de criatividade, né? Porque a criatividade, você fala, tem criatividade ou não tem? Estratégia, isso aqui que a gente está falando, tem que ter criatividade, você tem que ter uma ideia, né, a neurocriação, para poder estabelecer esse vínculo aí, no processo de pensamento, né? Você veja que a própria dopamina pode ajudar a pessoa que vai trabalhar, o criativo né, do planner, a desenvolver a ideia, se você conseguir fazer um processo, por exemplo, de um brainstorm adequado. Então, até dentro da empresa, você precisa pensar no profissional, como que você se empolga, dá para ver que eu sou meio empolgada, né? Então, a minha dopamina sempre, né? Então, a gente sempre tem que pensar assim, será que a dopamina é só para o consumidor? Será que nós, criativos, nós, planners, não precisamos também de repente, começar a pensar um pouco em estratégias de estimular isso para que a gente possa ter visões do futuro e projetar isso, né, com criatividade, porque é difícil, você senta às vezes horas e horas e não consegue pensar. Fala, nossa, como que eu não pensei nessa estratégia antes? É tão simples. É disso que eu estou falando, né? A gente mesmo ter exercício como planners de usar também a neurociência no processo de criatividade, para poder falar com o consumidor também através da neurociência. Então, é uma coisa que você tem que caminhar junto, você não pode esperar que fazer para o consumidor se você não está usando isso dentro de você também para desenvolver um processo criativo, né? Então, a publicidade, ela tem que ser promotora, né, de emoções. E aí, né, a gente já tem vários pensadores que vão dizer lá, né, buscar a felicidade plena é um desperdício de tempo, a gente vive momentos de felicidade. Nietzsche já falava isso, correto? Mas o que é a felicidade, né? Por que a gente procura tanto a felicidade? O que é para nós, o que a publicidade entrega como felicidade? Para a publicidade, a felicidade é tomar um sorvete com os seus amigos. Ela não é você ir no McDonald's, é tomar um sorvete com seus amigos. A felicidade não é você comprar uma passagem pela Latam, é você viajar com seu amor e celebrar o seu amor em Las Vegas, né? Usando a companhia aérea. Ela não é você simplesmente comprar o plano de saúde e ter segurança, ela é te dar saúde. Ela te dá felicidade por meio da saúde. Então, veja, a publicidade sempre vai estar te dando coisas para, de alguma forma, você se sentir mais feliz, né? Ela não está simplesmente, porque às vezes a gente fala, cuidando de uma dor. Não, ela está dando felicidade, porque não é médico, certo? Então, vê seu filho sorrindo. Você não está comprando um Hot Wheels dando um brinquedo de Natal, né? Você está vendo um sorriso, é isso que você está tendo, mais um momento de felicidade. Então, se a gente se conscientizar que a resolução de um problema pode se tornar um momento de felicidade, você vai criando outro tipo de vínculo. Então, de alguma forma, a felicidade é construída pelo imaginário desse consumo, que nos dá esses momentos de felicidade. Bom, uma campanha famosíssima, que é uma campanha já de anos, né? Que é a campanha do Mastercard, que eu, consciente ou não, né? Eles trabalharam muito bem essa perspectiva de neuro dentro da publicidade, que é o não tem preço. Ele, exatamente o que eu estou falando, ele vendia momentos de felicidade e continua vendendo. Se vocês entrarem lá nas campanhas, vocês vão ver que eles têm uma estratégia alinhada há anos, né? Trazendo esse tipo de... pedindo até para o consumidor colocar hashtag e participar, mostrando o seu momento de felicidade, o seu não tem preço, né? Então, isso está muito bem alinhado como uma estratégia da empresa. E aí, então, o que a felicidade faz? A felicidade, ela vai pensar na recompensa, tá? Então, a gente sempre lembra do sistema de recompensa, que eu trouxe algumas coisas para a gente falar aqui. Então, ele está pensando sempre na recompensa. O que eu tenho que fazer
para me gerar felicidade, né? Para me dar a recompensa. A gente não faz nada sem ter recompensa. Basicamente, o nosso corpo funciona através de um sistema de recompensa. E se você não vai dar conta disso, né, de ativar esse mood de felicidade sozinho, a publicidade vai te dar uma forcinha, né? Já vem a Coca-Cola aí, que é uma estratégia que a gente vai olhar aqui hoje. Bom, a gente vive em tempos de felicidade líquida, volátil, com influências fortes de consumo. Então, às vezes a gente quer uma coisa, a gente quer outra, né? A gente é bem facinho de convencer, né? Porque estimulou algum gap que nos faz pensar em sentimento de felicidade, ainda mais nos dias de hoje, que a gente sofre tanta pressão no trabalho, no tempo, né? A gente começa a olhar já de uma outra forma, né? Então, a racionalidade, ela vai ficando sempre... não que ela não seja vista, mas ela já não tem ela não é protagonista da grande parte das nossas decisões de consumo. O fato é que a publicidade vai movimentar esse estado de felicidade. Então, ela não vai te dar a felicidade, ela movimenta. Ela vai te dar uma sensação de recompensa, uma sensação de felicidade, né? Mas que para nós é o que precisa, porque se a gente resolvesse, se a publicidade deixasse você feliz o tempo todo, você não teria a necessidade de recompra, né? Então, a gente precisa deixar essa lacuna, a gente precisa usar a dopamina, né? Porque senão você vai comprar alguma coisa hoje e amanhã você não vai querer comprar, né? E aí você vai falir o negócio porque não vai girar o dinheiro ali, tá? E aí, como diria já o Lipovetsky, como querem falar, a publicidade é o cosmético da comunicação e vai estetizar, né, a vida cotidiana. É o que a gente faz, deixa bonito, né? Transforma, dá vida, dá luz, né? Põe um arco-íris, cores, né? Coisas se mexendo, bichinhos, e deixa isso de uma forma mais lúdica, mais bonita, para que as pessoas tenham esses momentos de felicidade. Lembrando que se você imaginar sobre a perspectiva da neurociência, muitas vezes é como você estivesse vivendo a experiência, né? O cérebro ele tem essa capacidade. Vamos pensar no seguinte, né? Se a felicidade é um estado emocional passageiro, ele vai percorrer por alguns caminhos ali, né? A publicidade, ela acaba indo sempre para o primeiro caminho, mas ela pode trabalhar aí uma consequência uma consequência, né, de lógica e de construção. Então, você tem lá o que você deseja, né, que é uma visão de futuro, que eu já expliquei, que a dopamina tem um papel importante. O que você conseguiu depois que você comprou, né, que é a tua felicidade atual. Então, eu esperava viajar e viajei, né? Ela vai regular o teu humor, aí pode ter relação um pouco com a serotonina. O que te marcou, né? Um apego, uma empatia, ela pode estar gerada mais, né, com fatores sobre a ocitocina, e como isso me transformou, né? Que daí vem junto com prazer, com euforia, inibição de dor, endorfina. Então, a gente tem vários momentos que a gente precisa entender para trabalhar a comunicação, a publicidade de forma diferente. Por isso que é importante ter a propaganda, por isso que é importante conversar depois nas redes com o consumidor, por isso que é importante o pós-venda, por isso que, né? Então, você tem todo um processo da publicidade, ela não pode simplesmente ser a comunicação. Aqui fica mais fácil a gente mostrar a comunicação, mas numa estratégia, você tem que acompanhar a caminhada de consumo do teu consumidor, em todas essas pontas para amarrar certinho, né? Mas o que precisa então, né? Do que eu tô tanto, né, trazendo, o que a gente precisa nesse processo? Bom, eu coloquei um fluxograma de raciocínio da neurocriação, pensando aí nesses últimos elementos que eu trouxe. Então, primeiro, estou considerando que as pessoas buscam felicidade. Segundo, a gente sabe, então, que a felicidade ela é estimulada, né? A publicidade faz isso. 3, a publicidade vai simular a possibilidade de felicidade, que é o que eu já mostrei até aqui. 4, aí a neuropublicidade vai ativar esse sentimento de alguma forma, né? Ela simula e ativa, tá? Por meio do quê? Como a gente viu, neurônio espelho, sistema de recompensa, circuito dopamínico, viés cognitivo e outras coisas que a gente pode observar e planejar, né, de alguma forma. Ah, vai ser igual para todo mundo? Não estou dizendo isso, mas é um caminho importante para a gente observar. E aí a neurocriação fecha tudo isso, né? Ela vai trabalhar com simplicidade na pré-ativação, tudo que vocês viram aqui, claro, vocês vão falar, mas o da Nike foi super bem elaborado, mas o raciocínio é simples, né? Potencialidade nos sentidos, né? O uso de metáforas, quanto mais fácil de compreender, melhor, né? E a unicidade comunicacional em todas as áreas, como eu falei para vocês
agora há pouco. Então, isso é imprescindível. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Letícia, mas então por onde começar? Nossa, parece tão complexo, né? Por onde eu começo? Você tem 2 caminhos que a gente adota lá no laboratório para começar estudos, né? Você pode fazer a sua própria pesquisa. E aí você pode usar os equipamentos de neurociência que são utilizados para avaliar a comunicação. Então, você vai num laboratório, né? Ou, enfim, no teu centro de estudo, desenha o teu método, vê o que você quer avaliar, né? Às vezes você quer avaliar, às vezes você não precisa avaliar, tem coisas que você já conhece, que eu vou falar na sequência. E aí você vai desenhar o teu modelo de estudo a partir da tua necessidade. Não existe um método pronto. Para cada necessidade, você vai ter que observar que tipo de avaliação você vai querer ter. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque a professora Natália já comentou um pouco sobre os equipamentos, mas os equipamentos são os mesmos, né? Eye tracking, reconhecimento de microexpressões faciais, o eletrocardio, o eletroencefalo, eletromiografia, condutor galvânico, associação implícita e também métodos tradicionais. Às vezes a gente acha que, vou trabalhar com neurociência, então eu não vou fazer pesquisa quantitativa e qualitativa. Não, engano seu, porque às vezes você precisa comparar uma onda cerebral com algo declarado do consumidor, né? Então, você vai precisar fazer um questionário com essa pessoa, porque aí você vai ter outra percepção. Se a gente começar a excluir os outros métodos, a gente vai estar fazendo o que as outras áreas do conhecimento fazem, excluir a neurociência, e não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um conhecimento múltiplo, né? Que a gente corrobora. Então, sim, a gente usa esses outros tipos de pesquisa para ajudar nas validações metodológicas aqui, tá? Então, não se está falando em trocar nada, não se está falando em agregar aqui, certo? Então, isso a gente faz e depende muito do tipo e da necessidade da comunicação que a gente tem. Ou então, 2, seguir os passos já certificados. Quantas e quantas pessoas já testaram, né? Claro que eu estou falando para a gente pegar os cases, os artigos científicos, né? Não qualquer coisa. Você vai ver o que já foi testado, né? E essas aplicações, então, elas como já foram criadas e comprovadas, você pode replicar, né? Fazendo as devidas alterações no teu estudo. Por exemplo, né? Esse livro é muito interessante, chama Neuroadvertising. É um livro recente, acho que tem um ano e pouquinho, de uma autora, Elke, né? Ela é uma autora alemã, né? Que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a estudar, né? Autores mais nessa área. Enfim, esse livro está em inglês, tá? E ele vai dar várias dicas aplicadas. Ela é da propaganda, então ela pega todos os estudos, ela faz no laboratório e depois ela demonstra os achados que ela teve na propaganda como caminhos a serem seguidos. Então, se você não tem um laboratório, isso pode já ser, né, deixar isso visível para vocês, deixar prático para vocês, né, porque senão parece tudo muito utópico, e não é. Então, o que ela vai trazer, né? A escolha de imagens é testado, distribuição de produtos em vitrines, usabilidade em site, diagramação e layout em redes sociais, escolha de logos, né, se você está em dúvida qual logo é melhor para o seu negócio, identificação de elementos visuais e semióticos, categorização semântica, uso social, né, dentro das peças publicitárias, pensando em percepção, não competição entre componentes visuais, né? Então, ela vai trazendo vários elementos que eu deixo aqui, então, como uma recomendação interessante de leitura. E o que tudo isso pode ajudar como referência, né? O que vocês já estão, né, acostumados a escutar. Cores influenciam, formas comuns influenciam, o uso de pessoas, o tipo de ângulo que você vai pôr a pessoa olhando no dimensionamento das faces, uso de contraste, posicionamento dos elementos visuais, simbologia, metáfora, arquétipo, imaginário, né? Então, olha quanta coisa. Representação social por conexão, representação cultural, os memes, né? A gente tem o minimalismo que eu já falei, uma organização estética, né? A gente gosta de coisas organizadas, o cérebro gosta disso. Não competitividade entre elementos, subjetividade, alinhamento, espaço, contraste. Olha quanta coisa, né? Vai se falando. Então, assim, você não tem como aplicar o experimento, use isso, né, adequadamente, pegue os gaps que você já conhece da neurociência e junto com esse tipo de orientação, você consegue fazer peças mais eficazes que vão ter um melhor recall de comunicação, tá? Um monte de coisa, né? Eu teria que ter horas para falar sobre isso. E aí eu pergunto, né, será que a neurociência está sendo aplicada na publicidade hoje? Né? A gente já viu alguns exemplos aqui. As marcas usam a neurociência como base estratégica de sua comunicação. Para não parecer desalinhado, eu peguei uma sequência estratégica
para a gente estudar aqui, para ver como não é uma peça isolada, que é o que eu estou falando desde o começo, é um processo neurocriativo, tá? Então, vamos avaliar uma sequência estratégica pela cor. Que marca vocês acham que eu vou avaliar pela cor? Vamos ver. Vamos ver se vocês acertam pela cor. Ninguém vai colocar ali para mim que empresa que é? Coloca lá, vamos ver. Vamos lá, processo da neurocriação, tá? Então, o que a gente tem lá? Uma linguagem universal. A neurocriação trabalha com linguagem universal. Ah, tô vendo que vocês já estão acertando. Então, ela trabalha com uma linguagem universal. Muitas vezes ela não tem nem texto escrito, ela tem um texto visual, justamente porque ela é, às vezes, uma multinacional ou coisa assim. Fácil entendimento, trabalha viés cognitivo, trabalha estímulo sensorial, trabalha sistema de recompensa e a empatia, né? Questão do neurônio espelho. Então, vamos pensar nesses pilares de neurocomunicação para olhar as campanhas agora, tá? Bom, eu tenho várias campanhas, talvez não dê tempo, né? Porque eu já vi aqui que o meu tempo está acabando. Eu vou ver umas 2 ou 3, vou deixar o link das outras, mas o que eu quero dizer é o seguinte: de todas essas, acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campanhas, e as 7 trabalham na perspectiva que eu estou colocando aqui, ok? Ah, o pessoal está falando que eu posso avançar um pouquinho. Então, vamos lá. Coloca o primeiro, por favor, o primeiro slide. Primeiro, esse comercial, acho que é o número 4, eu acho, da Coca-Cola. Vocês bocejaram. Agora eu quero ver vocês. Vamos lá? E aí, eu deixei a do sono primeiro e a da risada depois, para vocês acabarem com uma, né? Ó, que é tudo neuro, hein? Pra vocês acabarem com uma vibe positiva, né? Vocês riram aí? Bocejaram, agora riram? É isso que eu quero saber, vamos lá. Riram? Ah, então, gente, veja só que legal até o filho, né? Muito bom. Gente, veja só uma coisa. Essa propaganda foi cara. É da Coca-Cola, esse dinheiro, mas foi cara. Foi uma pessoa rindo no ônibus e uma ação de ativação. Por isso que eu falo, é o processo criativo. Agora eu faço aquela pausa dramática, né? É o processo criativo e não o dinheiro, né? Claro que eu estou trazendo exemplos também grandiosos, com produção enorme, mas a gente tem que pensar que a gente também pode trabalhar com neurociência. Basta a gente querer e entender o pensamento antes da ação, né? Então, acho que isso e tem outra que é nessa mesma vibe, vamos dizer assim, tá? Vamos para a próxima, então. Por favor, podem colocar a próxima, já que vocês me deram aval para passar as próximas. Espero que estejam gostando. Parece que travou, né? Você está rodando aí para vocês? Tá rodando aí para vocês, gente? Para mim, acho que não rodou aqui. Tudo bem, então vamos pular para a próxima. Esse não está indo, por algum motivo não está indo, mas é uma outra campanha, então, a Máquina da Felicidade, eu vou explicar para vocês. Ele colocava lá no shopping, as pessoas que se beijavam no Dia dos Namorados ganhavam um presentinho da Coca-Cola, tá? Então, depois eu deixo o link ali, o pessoal pode postar o link ali e a gente vai. Então,
Vamos para o próximo. Nós estamos no ar? Aí. Coca-Cola também. Show me love, show me love, show me love. Essa foi, né? Maravilha. Então, mais uma aí que conta um pouquinho de estratégia, né? Essa é Make Me Happy. Aí a gente tem aquela sequência de campanhas, né? Que a Coca-Cola fez com Avengers, né? Também, se puder colocar, por favor. Vamos ver se vai rodar. Os que não rodou, a gente manda depois, então. Misión cumplida. ¿Cuál será el vengador de tu próxima Coca-Cola sin azúcar? Marvel Studios Avengers Endgame, solo em cines. Então, veja que, novamente, a gente tem um alinhamento, né? Mais uma, nós temos mais duas. Eu tô acabando com a banda aqui da transmissão de tanto comercial, né? Vamos lá, essa foi, se não me engano, foi do último Natal. Então, essa trabalha bem com o lance do neurônio espelho, né? Why can't a lady like me? I admit I'm underfed, but wear the pillow from the bed. I could be Santa Claus, and although my curls may be showing, I'll make sure they only see me from the back. Yes, anyone can be Santa. A tantalizing remote. With his reindeer and his sleigh, I'd be up and away. I could be Santa. I could be Santa Claus. E a última, então, para a gente... e essa para fechar com chave de ouro. Então, vamos lá. É alinhamento estratégico. Poderia passar mais 10 propagandas da Coca-Cola, a gente iria ver, né? Mesmo não declarada como neurociência, a gente ia ver que tem neurociência. Então, por favor, esse é o último vídeo de hoje. Vocês vejam que grande parte das propagandas são propagandas brasileiras, né? E essa, por exemplo, a gente não precisa explicar, poderia ir para qualquer lugar, né? Que as pessoas iriam entender. Então, é disso que a gente está falando aqui, né? Então, para fechar o meu raciocínio e finalizando aqui a minha fala de hoje, o percurso do pensamento estratégico da neurocriação, ela vai fazer o quê, então, né? Então, vamos lá, definir um objetivo claro para a campanha.
pensar no público como um indivíduo que sente, e às vezes até usar a teoria das personas aí para ajudar você a enxergar essa pessoa que está do outro lado. Ter uma linha criativa bem definida, fica claro aqui, né? Novamente, não é nada isolado. Relacionar os benefícios oferecidos pela marca com a entrega de felicidade, né? E não só apenas uma resolução de problema, ou resolver uma dor, né? Mas uma entrega de felicidade. A gente tem que transformar isso, né? Para poder gerar aquele encantamento que eu falei lá no começo para vocês. Elencar essas possibilidades de pré-ativação sensorial. Sim, a gente faz pré-ativação, a gente já viu aqui, né? A partir do neuromarketing, de todas essas teorias que vocês estão conhecendo ou revisitando aqui nesse encontro de hoje com todos os professores. Validar esse método escolhido é muito importante a gente fazer testagem, porque às vezes a gente acha que tem uma super boa ideia, só a mãe da gente, né? Igual quando a mãe da gente curte a foto da gente e diz que lindo, só a mãe, né? Então, às vezes a gente faz um método que não funciona, então você tem que testar. Escolher adequadamente canais de divulgação para a sua campanha, a melhor campanha do mundo, se não tiver a saída para o consumidor adequada, também não vai funcionar. Pensar de que forma você vai fazer a inclusão do consumidor, seja ativando de forma ativa, ele participando, ou passivo recebendo, como essas que a gente viu aqui, né? E interagir o tempo todo que possível, né, com esse consumidor, ele lembra que ele quer conexão, para deixar isso que ele aproprie, né? A mídia é tão cara, quando ele é a nossa mídia, isso fica tão mais acessível, né? Fechando, então, a minha fala de hoje. Criatividade em cima de tudo. Não é dinheiro, não é nada. É criatividade. Percepção sobre as coisas. Lembrando que a gente precisa de muita ciência aqui para entender tudo que a gente está colocando. Estímulo sensorial. Simplicidade. Elementos visuais para você estabelecer a conexão. Ok, gente? Espero que tenha sido um bom momento para vocês. Deixo aqui o meu e-mail, então, leticia.herman@ufpr.br. Se vocês quiserem seguir um pouco o nosso trabalho, @sinapsciência_ufpr. Agradeço, IBN, pela confiança, a atenção de vocês, e me coloco à disposição aqui. Excelente, Lê. Olha, o pessoal está hiper engajado aqui, só elogios. A gente sabe, né? O trabalho do Sinapse, do Lab de vocês, tem uma relevância muito importante para o segmento, para o setor, né? E ter você participando desse fórum com a gente também é motivo de muito orgulho, de muita felicidade. Eu vou pegar algumas perguntinhas aqui. Eu não vou tomar mais do seu tempo, mas eu separei algumas aqui e eu vou te enviar. Vamos lá. Acho que essa aqui é bastante pertinente. O que fazer quando você é criativo, mas não consegue se colocar isso em prática? Tá, não consegue, eu preciso só de mais uma informação. Não consegue, ou então eu vou dar os dois caminhos, né? Não consegue porque não consegue expressar o potencial criativo, porque onde você trabalha não permite, né? Se você não consegue expressar o seu potencial criativo, uma forma de você fazer isso é, de repente, começar a fazer esboços, mapas mentais, para você trabalhar um pouco. Quando a gente tem mais segurança, assim, né? Às vezes a gente tem até um problema de validação social, né? A gente, às vezes, veja que é neuro isso, né? A gente, às vezes, não tem muita segurança do que a gente está falando. Então, por exemplo, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida, né? Mas a partir do momento que a gente começa a ter mais segurança do que está falando, né? A gente começa a expressar isso de uma melhor forma. Então, eu acho que talvez você fazer mapas mentais da sua ideia, tentar organizar melhor como contar, às vezes você não consegue se expressar, né? Então, esse desenho, esse mapeamento, eu sou muito visual, eu sou uma pessoa extremamente visual. Então, é interessante, às vezes, se você for visual, às vezes um diagrama, um mapa mental vai te ajudar a colocar essa ideia mais linear, ela tem que ter começo, às vezes que eu gosto muito de número, primeiro, segundo, né? Até para eu me organizar. E se for a empresa que não está entendendo, talvez você tenha que fazer passo de formiguinha, né? Talvez começar a entregar aos poucos esse conhecimento para a empresa, para que ela comece a entender essa perspectiva. Às vezes você tem que comprovar, mostrar outros cases de sucesso, né? Às vezes a empresa é um pouquinho mais enraizada. Então, se foi isso que você quis saber, né? Senão me refaz a pergunta aqui que eu fico à disposição. Gisele, imagino que ela tenha respondido. Se tiver mais alguma coisinha, coloca aqui para a gente. Ou então entre em contato contigo, né, Lei? Eu acho que é melhor também. Você deixou seus contatos. Pode ser. A gente pode colocar aqui depois. Mais uma perguntinha. Professora Letícia, a indução subliminar é um instrumento utilizado pelo neuromarketing ou é uma prática não ética? O que você acha, Lê?
Olha, a gente estuda propaganda subliminar, né? Eu, particularmente, não gosto de fazer propaganda subliminar. Eu acho que ela pode ser pré-ativada e não subliminar, né? Até porque, assim, mesmo a propaganda subliminar, de alguma forma, o poder de decisão é nosso, né? Então, só que eu prefiro não fazer, tá? Assim, lá no laboratório a gente não faz, né? A gente faz pré-ativação. Né? Então, pré-ativação, você vai mostrar alguma coisa, você vai tentar mostrar um benefício e mostrar o teu ponto de vista, mas você sempre dando um poder de decisão, né? Também já foi falado aqui hoje, a gente não vai colocar nada na cabeça das pessoas para elas tomarem decisões que elas não queiram, não é isso. Você vai dar uma forcinha para elas olharem para o seu produto. Se ela quiser ou não, aí ela que define, né? Então, eu não costumo trabalhar com isso. Show, vamos para a última, então? Então, bora. Do Eduardo. O storytelling atual preza falar mais em menos tempo. Como usar a neurociência para aproximar mais a experiência do cliente? Olha, eu gosto muito da neurostorytelling, né? Que é aquilo que eu falei, às vezes a gente tem uma capacidade, né? A gente tem na verdade, uma necessidade de começo, meio e fim, né? No nosso processamento. Então, a historinha, desde que a gente está acostumado a escutar histórias desde que a gente nasceu. É uma das primeiras coisas que a mamãe canta e conta história, né? Depois ela vai, então a gente está meio que acostumado a ter esse dispositivo, essa cadência, né? De informação. Com certeza, dependendo do quão lúdico e do quão. Porque você dá arestas, né? Você está dando arestas para as pessoas. Para as pessoas criarem, né? Então, quando você trabalha um pouco com storytelling, você acaba trazendo um lúdico ali, né? E às vezes você tem, na narrativa, você tem o áudio, né? Você tenta despertar outras emoções, como o cheiro, né? O processo imaginativo. Então, isso sim ajuda, né, nessa experiência do cliente. A gente tem vários exemplos de empresas que usam storytelling. Agora, é importante, assim, tem marcas que se apropriam de narrativas lúdicas, inclusive mentirosas, né? Eu acho que isso também é um problema. A gente não pode forçar uma coisa quando você usar um storytelling, né, de marca principalmente, e você quiser contar, né, como a marca surgiu e tal, você tem que, ou você vai por uma história verdadeira, ou você vai por o que é lúdico e fica claro para o consumidor que que é uma historinha inventada aqui, né? Então sempre tem que tomar esse cuidado. Mas sim, a storytelling ela tem essa propriedade por ter esse vínculo imaginativo, experiencial, até com a infância, né? E a gente tem essa narrativa já muito dentro da gente. Então eu acredito que eu gosto de trabalhar com isso, com storytelling e experiência. Tem vários livros sobre isso, inclusive. Muito bom saber a sua opinião. Acho que respondeu bem a pergunta do Eduardo. E para vocês que estão assistindo a gente, inclusive, amanhã a professora Vitória Buriti, que vai participar com a gente, com o tema Neurostorytelling. Então, a gente vai criar alguns novos desdobramentos também, entrar um pouco mais a fundo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Letícia, muito obrigado. Sabe, eu que agradeço, para a gente de ter você aqui. Eu imagino que todos aqui estão muito felizes com o resultado dos seus conteúdos, da aula que você apresentou hoje para a gente também. Parabéns e muito obrigado. Estou sempre à disposição, nos vemos aí em breve em outras oportunidades. Tchau, gente. Obrigada, viu?